abençoado e edificado em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Eu quero convidar aqui o Daniel. Daniel não é conhecido de todos, conhecido da juventude, esteve conosco no acampamento, nesse feriado de carnaval. E o Daniel é seminarista, está no terceiro ano do seu curso no seminário. É um cara jovem, mas já é casado há 3 anos com a Larissa, que está ali atrás. Era jovem, mas casado, 3 anos. E foi uma benção. Quase 4? Coisa boa, rapaz. Maravilha, benção demais. E esteve conosco lá no acampamento, foi uma grande bênção, nos abençoou lá, participou conosco. E hoje ele vai trazer essa palavra do Senhor no nosso coração. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, obrigado, Senhor, pela vida do Daniel, obrigado pela Larissa, obrigado pelo casamento, a família que o Senhor permite que eles possam constituir. Derrama graça sobre eles, ó Deus. Nessa manhã nós pedimos-te que tu fales ao nosso coração também através da tua palavra, e que o Daniel seja daqueles instrumentos assim preciosos em tuas mãos, ó Deus, para que nós saiamos daqui edificados e com aquela sensação tão vívida de que o Senhor nos alimenta pela tua palavra. Nós te louvamos por isso em nome de Jesus. Bom dia, irmãos. Graças a paz do Senhor Jesus. Privilégio para mim estar aqui com vocês. Abram suas Bíblias. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Temos verso 6 até o versículo de número 10. Romanos, capítulo 5, versículo de 6 a 10. Romanos 5, 6 a 10. Eu vou ler, peço aos irmãos que acompanhem comigo. Diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando agora já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Vamos orar? Senhor, nós te rendemos graças pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque a palavra do Senhor é viva, eficaz, fala aos nossos corações, e nós te pedimos que possamos sair daqui hoje, ó Pai, conhecendo um pouco mais do seu Filho, de sua obra, e, ó Deus, tendo convicção do amor do Senhor para conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quem não se lembra da história de Abraão e Isaque, lá em Gênesis, no capítulo 22. O texto nos diz que Deus chega para Abraão e diz: Abraão, pega seu filho, seu único filho, vai até o monte que eu te mostrarei, e ali ofereça um sacrifício de holocausto por mim. O texto diz que na madrugada, Abraão pega seu filho, mais 2 servos, e vai em direção aonde o Senhor tinha mandado que ele iria. Chegando lá, o Senhor lhe mostraria o lugar específico. Eles caminham por 3 dias, dando 3 dias, Abraão reconhece que está chegando no lugar que o Senhor tinha mandado ele ir. Então ele fala com seus servos: fiquem aqui, nós vamos eu e o meu filho. O texto diz que eles tinham o fogo, a lenha e o cutelo. Então, caminhando, Isaque pergunta ao seu pai: meu pai, nós temos o fogo e a lenha, mas cadê o cordeiro? E Abraão responde: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para sacrifício de holocausto. O texto nos diz então que eles chegam no lugar que Deus tinha mandado Abraão ir. Abraão monta ali um altar, ele coloca a lenha, amarra o seu filho sobre aquele altar. Quando ele estava com o cutelo em suas mãos, o anjo do Senhor bradou: Abraão, Abraão, não mate o seu filho. Abraão ergue os olhos, vira a cabeça e encontra um cordeiro com seus chifres presos entre as árvores. Muito tempo depois, em outro monte, alguns gostam de dizer que no monte que era possível ser visto, do Monte Moriá, um filho e um pai. Um filho que chega a falar para o seu pai: pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim
a sua. E o texto nos diz que aquele filho, ele não poderia ser substituído, porque precisava agora ser o sacrifício de um cordeiro perfeito. E esse sacrifício foi por mim e por você. 1 Pedro, capítulo 1, verso 19, Pedro diz que pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de nós, e por meio dele nós cremos em Deus. Então, meus irmãos, nessa manhã nós vamos falar um pouco sobre esse filho, sua obra e sua morte. Mas em primeiro lugar, para que possamos entender isso, nós vamos falar primeiro sobre a promessa deste Redentor. Em Gênesis nós lemos que após criar o mundo e tudo que nele há, Deus criou o homem. E na criação do homem e da mulher houve um pacto entre Deus e os homens, comumente chamado de pacto de obras. Deus dá ao homem direito sobre tudo aquilo que ele tinha feito, para que pudesse desfrutar de todas as maravilhas do paraíso. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Em Gênesis 1, verso 28, ele diz: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Mas o homem deveria obedecer a uma ordem de Deus. Gênesis 2,16, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas o homem, mesmo sem o pecado original, ele pecou, desobedeceu a Deus. Adão e Eva comeram do fruto da árvore. E após isso, Deus os pune. Deus diz que multiplicaria sobremaneira os sofrimentos da mulher durante a gravidez, que em meio de dores ela daria à luz. Diz a Adão que no suor do seu rosto ele comeria o pão. O homem falha diante de Deus, descumpre e desobedece a Deus. E Deus os afasta e os expulsa do jardim. Mas Deus, sendo um Deus rico em misericórdia, amoroso, vendo que o homem em um pacto de obras não foi capaz de cumprir sua parte no trato, estabelece agora um pacto unilateral, onde ele mesmo pagaria o preço. Em Gênesis 3,15 nós lemos que porém inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e a sua descendência. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós temos aqui o proto-evangelho. Da semente daqueles que são da família de Deus, nasceria um homem que esmagaria a cabeça da serpente. Alguns teólogos gostam de dizer que aqui nesse texto nós já temos toda a aliança, todo o evangelho, como que ainda uma casquinha de nozes. E assim, no Antigo Testamento, nós já vemos a presença deste pacto através de promessas, profecias, sacrifícios, pela circuncisão, pela Páscoa e por outros símbolos e ordenanças, todos os quais tipificaram o Cristo que havia de vir. As promessas apontavam para Cristo. Romanos 15:8, Paulo diz que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar todas as promessas feitas a nossos pais. As profecias, elas apontavam para Cristo. Atos 3:24, Pedro diz que todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os outros, em prol da verdade de Deus, todos os que falaram depois dele, anunciaram estes dias. Quem não lembra de Jesus, abrindo o rolo do profeta Isaías, lendo, e após terminar de ler, Jesus diz: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Os sacrifícios, eles também apontavam para Cristo. Hebreus 10:1 diz: ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, que nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, continuamente, eles oferecem. A Páscoa, ela apontava para Cristo. 1 Coríntios capítulo 5, Paulo diz: joguem fora o velho fermento, para que vocês vejam nova massa, como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado.
O tabernáculo, que é descrito em grande detalhe, é altamente simbólico do próprio Jesus. Ele, em sua pessoa e obra, é o tabernáculo do Antigo Testamento. Tudo isso, e mais um pouco, tipificaram o Cristo que havia de vir. Eram naquele tempo suficientes para edificar os eleitos na fé no Messias prometido, por quem tiveram ainda nesse tempo a plena remissão do pecado e a salvação eterna. Mas, meus irmãos, graças a Deus, que é fiel e justo no que promete, Ele envia seu Filho. E depois de 400 anos da última profecia, nós lemos sobre a vinda do Redentor. E Mateus e Lucas começam seus evangelhos dizendo sobre a visita do anjo a Maria e a predição do nascimento de Jesus. Marcos, por sua vez, ele inicia seu evangelho retratando sobre João Batista, aquele que preparou o caminho do Senhor, como cumprimento da profecia de Isaías. E João, ele inicia seu evangelho com aquele prólogo maravilhoso, que todos nós conhecemos. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, tudo foi feito por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. E lá no final ele fala, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Você já se perguntou, por que Deus julgou conveniente dar ao mundo 4 evangelhos? Porque não somente uma biografia definitiva sobre Jesus, mas por suas próprias razões. Deus se agradou em dar-nos 4 evangelhos sobre a vida do Senhor Jesus. Cada um olhando para a sua pessoa e obra de perspectivas diferentes. Basicamente, no evangelho de Mateus, nós temos uma perspectiva mais judaica. A ênfase está em Jesus como cumprimento de muitas profecias do Antigo Testamento. Mateus mostra claramente que Jesus era o Messias prometido nos séculos anteriores. O evangelho de Marcos ele é diferente. Ele é curto, quase abrupto no seu estilo curto. Marcos segue a vida de Jesus mostrando uma grande quantidade de maravilhas no cenário da Palestina. Há também o retrato oferecido por Lucas, o médico. Lucas, que era da comunidade gentia, um companheiro do apóstolo Paulo, ele nos mostra que Jesus não veio apenas para salvar o povo judeu, mas também homens e mulheres de toda tribo, língua, povo e nação. Lucas oferece para nós também muitos discernimentos quanto ao ensino de Jesus por meio de parábolas. E Lucas ele expressa muito a sabedoria de Cristo Jesus em seu evangelho. Por sua vez, o evangelho de João, 2/3 do seu evangelho são sobre a última semana da vida de Jesus. Chamado de o livro dos 7 sinais, João nos oferece um retrato altamente teológico de Cristo, enquanto mostra que Jesus é a encarnação da verdade. Jesus é a luz do mundo e aquele em quem há vida abundante. Nas narrativas dos evangelhos, nós vemos também como uma quantidade de pessoas reagiram para com Cristo. No primeiro capítulo de Lucas, nos é dito do encontro de Maria e Isabel. Todas as duas ainda grávidas, com seus filhos no ventre. E nos é dito que quando Maria chega e cumprimenta a sua prima Isabel, João Batista se estremece no ventre. A sua mãe fica cheia do Espírito Santo, porque ela sabia que ali estava o cumprimento das palavras ditas por parte do Senhor. No Evangelho de Lucas, nós vemos a reação dos pastores, que daqueles campos dos arredores de Belém, atendem ao anúncio do recém-nascido e vão até Jesus. Nós vemos a reação de Simeão, que vai ao templo quando Jesus é apresentado em sua dedicação. E Simeão, ele diz, agora, Senhor, você pode despedir em paz o teu servo, porque o teu servo já viu a tua salvação, a qual preparara diante de todos os povos. Nós vemos Jesus confundindo os doutores no templo, sendo ainda um menino. Nós somos introduzidos ao seu ministério público por João Batista, que ao ver-se dirigindo no Rio Jordão, canta o Agnus Dei, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós vemos a Jesus pelos olhos do Nicodemos, que procura Jesus à noite e diz, Rabi,
Sabemos que você é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Nós vemos a Jesus, o Rabi, que não somente confunde outros rabis quando menino, mas que chega à maturidade, supera em sabedoria e discernimento os maiores mestres dos seus dias. Nós vemos a Jesus falando com uma mulher excluída, junto ao poço de Jacó, na cidade de Sicá, em Samaria. E essa atitude de Jesus de falar com ela, leva a mulher a dizer: Senhor, eu vejo que tu és profeta. E a partir do momento que Jesus se expõe a ela, ela compreende que está falando com o Messias tão prometido e passa a anunciar sobre a vinda do Messias. Nós vemos a Jesus no pretório de Pilatos, onde Pilatos anuncia: não vejo neste homem crime algum. Depois ouvimos Pilatos falando à multidão, palavras que foram imortalizadas na história cristã: eis o homem. Nós vemos um retrato de Jesus pelos olhos daquele centurião, que após testemunhar a sua crucificação diz: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Nós vemos o duvidoso Tomé, que ao ver Cristo ressuscitado exclama: Senhor meu e Deus meu. Em resumo, meus irmãos, no Evangelho, nós achamos o retrato de alguém sem igual na história humana. O relato que vemos sobre Jesus nos Evangelhos é o relato de um homem totalmente puro, um homem sem pecado, um homem que podia dizer aos seus acusadores: qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Este retrato de Jesus é impressionante e é um retrato maravilhoso. Mas além disso, nos Evangelhos nós temos o testemunho do próprio Jesus de si mesmo. Ele diz: porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse tem me prescrito o que dizer e o que anunciar. Jesus, no seu desejo de ocultar por certo tempo a sua identidade, ele faz algumas afirmações ousadas, como aquelas declarações de eu sou no Evangelho de João. Ele diz: eu sou o pão da vida. Este é o pão que desce do céu para que todos que dele comer não pereça. Logo após isso, João nos diz que alguns ficaram tão bravos que deixaram de andar com Jesus. E aí Jesus diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ele também disse: eu sou a porta, contrastando a si mesmo com os falsos pastores daquela época, pastores maus, se preocupavam muito mais com seu salário do que com o cuidado e nutrição das ovelhas. Jesus diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Depois ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas ainda mais dramático foi o seu comentário quando ele diz: Abraão, vosso pai, se alegrou por ver o meu dia, ele viu e se regozijou. Então os judeus o perguntam: você não tem 50 anos e disse que viste Abraão? E Jesus responde: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus não diz antes que Abraão existisse eu era, ele disse eu sou. As afirmações de eu sou procedem de duas palavras gregas, e Jesus as usa com a intenção de tornar essa afirmação enfática. E o significado disso não era cristãos do primeiro século. Judeus de fala grega escreviam o nome sagrado de Deus como Iavé, que é traduzido como eu sou quem eu sou. Portanto, quando Jesus usou essa linguagem a respeito de si mesmo, ele estava se identificando como Deus. Ele afirmou nada menos do que a autoridade de Deus quando ele se intitula de o Filho do Homem, referindo-se àquele que se aproximou da presença do ancião de dias, profetizado lá por Daniel, capítulo 7, verso 13 e 14. Usando essa mesma fraseologia, Jesus diz: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Deus instituiu
e regula o sábado. Portanto, ao dizer que era Senhor do sábado, Jesus está se identificando como Deus. Em outra ocasião, ele curou um homem para que as autoridades religiosas soubessem que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Assim, os inimigos de Jesus ficaram irados, porque ele se fazia igual a Deus. Mas, meus irmãos, nas Escrituras nós não achamos somente o retrato de alguém sem igual na história humana. Não vemos somente as próprias declarações de Jesus sobre quem ele é. Nós encontramos também o relato da morte deste homem perfeito, este homem sem pecado, e não qualquer morte, mas sim a morte mais humilhante, morte de cruz. Em terceiro lugar, a morte do Redentor. Nós vimos no domingo passado a pregação do pastor Milton, no relato do Evangelho de João, sobre a morte de Cristo Jesus. Por quê e por quem Cristo morreu. E agora, através do texto de Romanos, minha intenção é que brevemente a gente possa ver como a morte de Cristo é a maior demonstração do amor de Deus pelos eleitos. Então, os efeitos da morte de Cristo em nossas vidas. Paulo estava vindo nessa carta, falando sobre o amor de Deus pelos que são seus. E agora ele traz para nós dois argumentos principais do que podemos ter certeza do amor de Deus para conosco. O primeiro argumento aponta para a situação em que vivíamos quando Cristo morreu por nós. Paulo diz: ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios, no tempo adequado. O argumento que Paulo usa nessa passagem para demonstrar o amor de Deus é que Cristo morreu a seu tempo por nós, quando nós ainda éramos fracos. Mas como assim? Por que nós ainda éramos fracos? O termo aqui significa que éramos fracos, moral e espiritualmente. Incapazes, sem forças para nos salvar, sem forças para nos justificar diante de Deus, presos a uma completa impotência, sem condição alguma de fazer algo para a nossa redenção. Quando estávamos nessa situação, Cristo, a seu tempo, no tempo determinado por Deus, morreu por nós, pelos ímpios. Quando Cristo morreu na cruz, foi para salvar fracos e ímpios. Ele morreu para nos salvar dessa situação. E essa era a nossa situação, quando Deus mandou seu Filho, no tempo certo, morrer por nós. Jesus não veio para salvar pessoas boas e justas, até porque elas não existem, mas sim fracos e ímpios. É esse amor que é derramado em nosso coração. No contexto aqui da carta de Paulo aos Romanos, é como se ele dissesse: vocês estão angustiados, pensando que essas tribulações que vocês estão passando são resultado da falta do amor de Deus sobre vocês, mas você se lembra como era quando Cristo morreu em seu lugar. Ora, se Ele amou vocês ao ponto de morrer por você quando ainda era um ímpio, um fraco, será que o amor dele agora mudou? Será que Ele não os ama muito mais agora? O segundo argumento de Paulo está no versículo seguinte, onde ele mostra quão improvável toda essa situação parece ser. Humanamente falando, qual a probabilidade de Deus mandar o seu filho morrer por fracos, por ímpios? Paulo diz: porque dificilmente alguém morra por um justo. Imagina uma pessoa que guarda as leis, uma pessoa que seja consideravelmente justa, se você daria a sua vida por ela. Não é normal uma pessoa sacrificar a própria vida, mesmo que seja por um justo. Mas Paulo prossegue: pois talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por pessoas que não eram justas, nem boas, mas sim pecadores, que quebraram a sua lei, ofenderam a sua santidade e se colocaram em posição de guerra, em posição de inimizade contra Ele. A situação em que nós nos encontrávamos quando Cristo morreu por nós, e a possibilidade remota de alguém morrer por alguém, mesmo que seja justo, ou por alguém que seja bom, fazem com que a morte de Cristo
na cruz do Calvário por ímpios, como você e eu, seja a maior demonstração do amor de Deus. Uma mulher pode achar que Deus não a ama, porque não lhe deu um marido. Um empresário pode achar que Deus não o ama, porque ele perdeu a sua fortuna. Outros podem duvidar do amor de Deus por terem perdido um parente, por perder a sua saúde. Mas Deus, a resposta de Deus, estará sempre na cruz. É lá que se encontra a demonstração do amor de Deus por nós. No Calvário, Deus prova que nos ama. O fato de termos bênçãos materiais, vermos o cuidado de Deus no dia a dia, não são as maiores demonstrações do amor de Deus por nós. A maior demonstração desse amor é que Ele mandou o Seu Filho por nós, quando ainda éramos pecadores, fracos e ímpios. Ou seja, quando seria mais improvável, já que nem pelo justo e pelo bom alguém quer morrer. É isso que Paulo nos diz. Deus prova o seu amor mandando o seu Filho ser sacrificado por pecadores como nós. E é disso que o Espírito Santo nos convence quando derrama o amor de Deus em nossos corações. A base objetiva disso é a morte de Cristo, há 2000 anos atrás. Mas hoje, o Espírito Santo toma este fato, derrama esse conhecimento em nosso coração e nos convence de que Deus nos ama. Meus irmãos, é muito clara a ligação entre a morte de Cristo e a salvação eficaz. Paulo deixa isso claro aqui. Se fôssemos falar da morte de Cristo de forma ampla, pelo mundo todo, esse texto perderia sua força. Mas observe que Paulo está falando como se Cristo morreu pelos seus, de forma que eles são eficazmente justificados, e disso podem ter certeza. É possível perceber que o propósito de Deus caminha em marcha, sem obstáculos. Ele promete, Ele manda o seu Filho morre pelos seus, os seus são chamados, os seus são justificados. O Espírito Santo nos persuade e nos dá certeza do seu amor. John Owen, no seu livro A Morte da Morte, na morte de Cristo, ele argumenta que a morte de Cristo foi uma expiação específica e efetiva pelos pecados dos eleitos de Deus, que nenhuma gota do sangue de Cristo será desperdiçada. É nessa salvação firme e eficaz que nós acreditamos, a qual depende somente de um Deus que chama e justifica com base no sangue e no sacrifício de seu Filho. É disso que Ele nos dá certeza, de que Ele nos ama, muito mais do que nós podemos imaginar. Ele que é o nosso Cordeiro Pascal, veio ao mundo por causa do nosso pecado. Lembra da perguntinha que o pastor Milton fez para nós no sermão de domingo? O Catecismo de Heidelberg, ele diz que todo o tempo em que Jesus viveu na terra, mas especialmente no fim de sua vida, ele suportou em seu corpo e em sua alma a ira de Deus contra o pecado da raça humana. O eterno Filho de Deus, como diz Paulo aos Filipenses, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, se humilhando, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Cristo se humilhou na sua morte, porque tendo sido traído por Judas, abandonado pelos seus discípulos, escarnecido e rejeitado pelo mundo, condenado por Pilatos, atormentado pelos seus perseguidores, tendo também lutado contra os terrores da morte, os poderes das trevas, tendo sentido, suportado o peso da ira de Deus sobre ele, ele deu a vida como oferta pelo pecado, sofrendo a penosa, vergonhosa e maldita morte de cruz. Concluindo, nós vimos hoje que houve uma promessa, desde o início, por nossa causa, de que um dia haveria um Redentor. Ele foi prometido. Na plenitude dos tempos, ele veio, porque não tinha outra solução. Não tinha um substituto, como houve para Abraão e Isaac. Precisava ser o Cordeiro perfeito. Deus é um Deus justo.
leva o pecado a sério, nós pecamos contra Ele. E por isso, Ele veio como homem perfeito, sem mácula, sem pecado, se humilhou, morreu. E assim, como diz Paulo, reconciliou consigo mesmo todas as coisas. E agora, nós temos paz com Deus. Agora, o véu se rasgou de alto a baixo. Nós temos acesso a Deus. Desfrutamos do imenso amor de Deus por nós. E podemos ter certeza disso, porque Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É por isso que Paulo diz no versículo 9, se Ele fez isso por nós, seremos salvos da ira, porque Cristo já experimentou a ira em nosso lugar. Meu irmão, independente do que você estiver passando, eu não sei o que é, olhe para a cruz. Meça o amor de Deus por você, olhando para a cruz. Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem então intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem então os condenará? Cristo já morreu, ou antes, ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Mas para aqueles que não foram alcançados por este amor demonstrado na cruz, haverá um dia de ira, que se aproxima cada dia mais. Um dia em que todos ficarão frente a frente com Deus. Terão de prestar contas a Ele de todos os atos praticados. Naquele dia, nada vai valer o que costumamos classificar como boas obras ou coisas certas que alguém faz, porque diante da santidade de Deus, tudo isso vai se dissipar como pó. As nossas obras são como trapos de imundícias na presença de Deus. Você e eu temos somente uma esperança, que Cristo fez por nós na cruz. Seu sangue derramado por perdão de pecados. Creia nisso. Arrependa-se dos seus pecados. Aquele que ainda não fez, receba Jesus como seu Senhor e Salvador. Curve-se diante dele. Renuncie à sua vida antiga. Diga a Deus que quer viver inteiramente para a glória dele. Que quer conhecer, desfrutar de todas essas coisas. Conhecer esse amor. Conhecer essa esperança. Sentir essa paz. E essa convicção de estar salvos da ira. Você faça isso hoje. Para que haja alegria no céu, alegria entre os crentes e alegria também no coração de Deus. Um Deus amoroso, que nos amou com amor eterno, como diz Jeremias, e imutável. Que Ele nos abençoe. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra. Rendemos graças a Ti, ó Pai, que é por causa da cruz do Rei que nós podemos estar aqui nessa manhã. Te agradecemos, ó Deus, porque a palavra do Senhor, ela é viva, eficaz. Ela fala conosco, exortando, consolando o nosso coração, nos edificando. Possamos sair daqui, ó Pai, conhecendo um pouquinho mais do Seu Filho, conhecendo um pouco mais da Sua obra, entendendo, ó Deus, o sacrifício que Ele fez. E como isso é a maior prova do amor do Senhor para conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.